Olá, olá, meus alunos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina e seu professor aqui nesse nosso projeto Jurisprudência em Pauta, patrocinado pela Verbo Jurídico. E eu quero já aproveitar a oportunidade de pedir para você se inscrever no canal da Verbo aqui no YouTube, também acompanhar a Verbo nas suas redes sociais, conhecer os cursos preparatórios disponibilizados pela Verbo e, claro, se tornar o nosso aluno aqui na Verbo Jurídico. Eu tenho o prazer de dar aula para vocês no curso de Ministério Público, em particular nas matérias de Direito Constitucional, Direito Eleitoral e Direitos Humanos. Turminha, vamos começar a trabalhar com o nosso Jurisprudência em Pauta. Nós passamos 2 ou 3 episódios com informativos bem cheios, bem assoberbados, que nos fez criar um capítulo novo aqui no Jurisprudência em Pauta, e eu queria agradecer a todo mundo que me mandou mensagem lá no direct do Instagram, falando que foi aprovado o meu fast food de jurisprudência em pauta, né? Jurisprudência lá no final, que eu enfio 2 ou 3 julgamentos de maneira mais rápida, mais objetiva, para aumentar o número de julgados que a gente enfrenta na aula. Então, se está validado por vocês, eu estava fazendo uma experiência, vocês gostaram, vai ficar no nosso repertório, tá bom? Quem acompanha o Jurisprudência em Pauta do episódio número 1 sabe que eu já fiz algumas experiências. O Jurisprudência em Pauta tem um jeitão que eu acho que você gosta, tanto que você deve estar aqui até hoje comigo. E aí, na parte final, eu sempre inventei uma moda ou outra, né? Já coloquei resolução de questões, já coloquei comentários relacionados entre Supremo e STJ. Estou fazendo agora o fast food no final ali, quando necessário. Então, a gente sempre está burilando, refinando a nossa metodologia aqui para vocês, tá bom? Então, nos informativos em que houver muitos julgados importantes que passem pela minha triagem de julgamento destacado, eu vou selecionar aqueles importantes, mas que não precisa fazer toda uma parafernália de estudo, vou colocar lá no fast food, tá bom? Combinado? Naquela linha de produção mais rápida. De resto, a gente usa o coração do informativo, os principais julgados, para fazer o estudo alongado, o estudo concatenado, um estudo de caso com revisão, como você já está acostumado. Aqui, meus caros, no episódio 109, informativo 1187, a gente tem um informativo mais do jeitão de sempre. 4 julgamentos apenas, todos eles nós vamos explorar em aula, tá? Todos importantes também, julgado de constitucional, de processo civil, pessoal. Faz tempo que eu não estudo processo civil com vocês, né? Julgado de tributário também, e constitucional puro, sempre tem, processo civil, tributário, várias coisinhas para a gente estudar aqui. Vamos começar então, são 3 ADIs e 3 ADIs e um tema de repercussão geral. Vamos começar com a ADI 5335, um julgamento bem interessante, um tema que não é tão comum da gente explorar aqui no Jurisprudência em Pauta. Então, se você é meu aluno recorrente, talvez a gente tenha visto isso aqui 1, 2 vezes, de maneira lateral ainda, tá bom? Então vamos lá. Nessa ADI, o Supremo Tribunal Federal examinou disposições dessa lei 3.874, lá do estado do Amazonas. E o que essa lei faz? Ela dispõe sobre a fiscalização, arrecadação, lançamento das compensações e participações financeiras que são devidas ao estado do Amazonas em razão da exploração de recursos minerais e hídricos, inclusive gás e petróleo natural. Professor, meu Deus, não sei nem de onde vem esse tipo de construção legislativa. Fica lá sossegada, fica sossegada e eu vou te explicar tudo nas revisões. Então veja, o que nós temos aqui? Nós temos uma lei estadual que foi lá e criou uma série de atribuições para as estruturas do Estado do Amazonas, do Poder Executivo, por exemplo, a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, visando fiscalizar, arrecadar e lançar valores que o Estado do Amazonas tem direito de receber por conta
da exploração de recursos minerais e hídricos, o que inclui petróleo e gás natural, dentro do território do Amazonas. Tá bom? Para você poder entender a discussão, a gente vai precisar das revisões, porque esse é um tema um pouco tumultuado no texto constitucional. Então as revisões vão entender bastante. E aí foram lá, ajuizaram uma ADI no Supremo dizendo, olha, Supremo, o que o Estado do Amazonas está fazendo lá viola, usurpa uma competência legislativa privativa da União para legislar sobre arrecadação e lançamento de receitas não tributárias. Porque isso aqui não tem nada a ver com tributo, né? Não tributárias. Essas compensações, participações financeiras, o fato gerador não é dentro do escopo de tributos. É a exploração de recursos minerais e hídricos, inclusive petróleo e gás natural. Tranquilo? Dito isso, vamos para as revisões. As revisões vão te ajudar a entender o problema constitucional. Nosso tema de fundo aqui, nosso fio condutor do estudo nessas revisões, diz respeito aos recursos minerais. Recursos minerais, especialmente, né? Em sentido amplo, recursos minerais. Lembre-se comigo, a gente tem uma série de disposições constitucionais que de maneira desarticulada, não sistemática, dão um regramento, um regime constitucional sobre os recursos minerais. Vamos começar a desenhar esse regramento constitucional. Primeira informação importante é a titularidade desses bens. Quem é o dono dos recursos minerais? A União. Os recursos minerais, inclusive os da União, inclusive os do subsolo, são bens da União. Previsão do artigo 20, rol constitucional de bens da União, inciso 9. Dito isso, muito embora a propriedade dos recursos minerais seja da União, o texto constitucional, lá no seu artigo 20, parágrafo 1º, prevê uma participação dos resultados decorrentes da exploração desses recursos. Pessoal, todo mundo quer uma casquinha da exploração de petróleo, da exploração de minérios. Todo mundo quer uma casquinha. Todo mundo quer. Todo mundo. A União quer, o Estado quer, o município quer, os particulares lá dono da área, eventualmente, onde tem o recurso mineral. Todo mundo quer uma casquinha nesses valores. O Constituinte, antevendo esse interesse geral, trouxe um regramento. Eu não vou entrar na questão de compensação para particulares, tá? Eu vou ficar na questão da compensação entre os entes federativos, considerando que o bem é da União e todos os demais entes federativos querem uma casquinha da exploração de recursos minerais. Como é que funciona o desenho constitucional para esse ponto? Aí entra o artigo 20, parágrafo 1º, que diz o seguinte, ó, é assegurado nos termos da lei, então o artigo 20 é o que listou recursos minerais como bens da União, o parágrafo 1º desse mesmo artigo vem e diz, é assegurada nos termos da lei, para a União, estados, DF, municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva. Então, primeiro mecanismo para dar a casquinha, participação no resultado. Segundo mecanismo possível para cada um pegar uma casquinha, compensação financeira por essa exploração. Fechado? Então, eu só quero que você saiba isso. A exploração de recursos minerais, não só de recursos minerais, né? Petróleo, gás natural, recursos hídricos para fim de energia elétrica, a exploração desses bens, dentre eles recursos minerais, vai gerar um produto que vai ser distribuído entre União, Estados, DF e municípios mediante participação no resultado ou compensação financeira. Professor, diga mais sobre isso. Não dá. Esse tema aqui é objeto de tratamento por uma lei, a lei, essa eu não lembro de cabeça, eu vou copiar. A lei 9478 de 1997. Um tema relativamente complexo que não cai em provas jurídicas em geral. Então tem uma lei que regulamenta essa matéria. Fechado? Ótimo. Vamos dar mais um passo na compreensão constitucional sobre recursos minerais. Entra agora
a questão da competência legislativa. Competência legislativa. A União detém uma competência privativa para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. A União, artigo 22, inciso 12. Então, a União quem detém a competência para legislar sobre recursos minerais, o que inclui jazidas, minas e também metalurgia. E, além disso, é também a União quem dispõe de condições para dispor sobre a exploração desses recursos. Essa é uma previsão agora lá dos artigos 176 e 177 da Constituição Federal. Então, a União legisla sobre recursos minerais e é a União também quem vai dispor sobre a exploração. Imagina cada estado aí regulando e dispondo sobre como vai se dar as jazidas, explorações de jazidas em minas e em petróleo. Não dá. Tudo isso tem um tratamento uniforme no plano nacional. Fechado? Terminou, professor? Não, olha como é que o negócio é sistemático. Além disso, a gente tem uma competência material comum de todos os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões dos direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então, como o Estado brasileiro, há muito tempo atrás, abriu mão de explorar ele próprio, por uma empresa, os recursos minerais, tudo isso é objeto de concessão. Concessão dos direitos de pesquisar, ver onde tem, e de explorar onde tem recursos hídricos e recursos minerais. E aí quem faz o monitoramento estatal dessas atividades? Não é quem faz a concessão, quem faz o monitoramento, quem supervisiona, quem registra, acompanha e fiscaliza. Todos os entes federativos, competência material comum. Para você ver como o simples fato de ser bem da União não deixou tudo na mão da União. Os bens são da União, é a União quem vai legislar, mas todo mundo quer pegar uma casquinha, todo mundo vai fiscalizar, e aí a gente tem um regramento, pessoal, de uma matéria bem dentro da dinâmica da Federação Brasileira, né? Esparramada dentro da Federação Brasileira. Por isso que é um assunto difícil. Por fim, quero recobrar com vocês o seguinte. A grana que entra no bolso do Estado, a grana que entra no bolso do Estado por conta dessa previsão aqui do artigo 21, do artigo 20, parágrafo 1º, decorrente da participação do resultado, ou especialmente, fruto da compensação financeira, essa grana que vai para dentro do cofre público, ela tem a natureza jurídica de receita pública. Receita pública lá do direito financeiro, quem já viu aula minha sobre isso sabe, receita pública é toda forma de ingresso de recursos nos cofres públicos com caráter de definitividade. Entra para ficar. E dentre as receitas públicas nós temos diversos perfis, há várias espécies de receitas públicas. A receita pública que a gente mais conhece é a receita tributária, aquela decorrente do pagamento de tributos. Mas a receita tributária, muito embora seja a principal, a mais importante, que você mais estuda, não é a única. Existem outras formas de receitas públicas. E aqui a gente está diante de uma receita pública, de natureza não tributária. Tá, professor, tudo bem. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o direito tributário enviesou demais os seus estudos. Lá no direito tributário, que você estuda a receita tributária, você conhece o regramento existente para institutos como lançamento, arrecadação, processo administrativo tributário, todas aquelas normas de fiscalização, arrecadação e lançamento para a receita tributária. Mas essas normas não existem apenas para receitas tributárias, essas normas, na verdade, existem para receitas públicas como um todo. O tributário é filho do financeiro, o financeiro vem antes. O financeiro trata de receitas públicas como um todo. O tributário especializa e trata da receita tributária. Inclusive as normas de direito financeiro tributário, de direito financeiro para tributos, fiscalização, arrecadação e lançamento. Mas o pai é o financeiro, só que o filho ficou mais famoso, né? Então, a gente também precisa ter, e temos, regras sobre fiscalização, arrecadação e lançamento de receitas não tributárias, o que envolve essa bendita compensação aqui
decorrente da exploração de recursos minerais. Fechado? Por que eu estou fazendo isso? Porque esse é o perfil do teor da lei estadual objeto da lei de 5335. Será que o Estado poderia ter editado aquela lei que versa sobre fiscalização, arrecadação e lançamento, não de tributos, mas da compensação financeira que o Estado do Amazonas precisa receber por conta desse fato gerador aqui, né? A exploração de recursos minerais, tarará, 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 lá no âmbito do Estado do Amazonas? Fechado? Ah, professor, como é que funciona essa história do pagamento da empresa para... Não, isso daí eu não vou entrar. O regramento lá da lei de 97 que eu mencionei para vocês é irrelevante. A gente tem que ver se o Estado do Amazonas agiu bem. Tá bom? A forma e a operação desse pagamento que chega para o Estado do Amazonas em razão do que nós vimos agora. Beleza. E aí? O Supremo olhou para a lei estadual e disse assim, ó, são inconstitucionais por violarem competência privativa da União para legislar sobre água e recursos minerais e por extrapolarem a competência comum dos entes federados, aquela que a gente viu, normas estaduais que definam obrigações tributárias principais relacionadas à exploração de recursos minerais e hídricos. Grifo principal. Grifo principal. Vamos ver a lógica do Supremo. Veja que esse é um problema constitucional de difícil equalização, né, na nossa federação, porque a gente tem uma porrada de dispositivos lá na Constituição que dá uma predominância para a União, mas que não tira os demais entes federativos, pelo artigo 23. Então a gente tem um espaço de equilíbrio na federação dessa matéria, que é muito difícil. É uma competência privativa, legislativa privativa, diante de uma competência material comum, com interesse econômico. Pô, é complicado. Então é um problema de sensível operacionalização pelo Supremo. De um lado, a União é quem deve legislar, de outro lado, o Estado, inclusive o Amazonas, tem um interesse legítimo de receber a sua cota parte para fins da compensação, e para isso é legítimo que o Estado do Amazonas e todos os demais coloquem a sua máquina administrativa para se certificar de que o pagamento que ele está recebendo é o correto. É legítimo que ele faça isso. É legítimo. Então, diante desse cenário um pouco tormentoso dentro da Federação Brasileira, o Supremo tem uma jurisprudência no seguinte sentido. Jurisprudência. Essa daí aqui é mais uma apenas no histórico de julgamentos. O Supremo entende o seguinte, olha, o Estado vai até poder legislar nesse tocante, mas vai fazer isso com um limite, com um objeto bem restrito. O Estado vai poder, por meio de lei, fixar apenas as obrigações acessórias que tenham a finalidade de fazer chegar ao Estado as informações suficientes ou necessárias para que o Estado se certifique de que está recebendo a sua cota parte, está recebendo aquilo que é direito, aquilo que lhe é de direito. Então o Estado vai até poder vai até poder legislar sobre essa matéria, mas restringindo essa possibilidade de legislação para fixação de obrigações acessórias, por meio das quais as empresas abastecem o Estado de informações sobre as atividades econômicas lá que ela desempenha, para que o Estado pegue essas informações, faça a conta e fale, esse mês aqui eu preciso receber tanto de compensação. Aí ele vê o tanto que ele recebeu e fala, beleza, bateu a cota parte. Daí, desse ponto em diante, tudo que o Estado fizer é inconstitucional por usurpação de competência estatal, por usurpação de competência legislativa privativa da União. Fechado? Então, vamos ler o informativo. Olha lá. Conforme jurisprudência desta Corte, compete privativamente à União estabelecer a sistemática das obrigações principais e a definição dos valores das compensações e participações financeiras, bem como condições de recolhimento, respectivo procedimento administrativo de cobrança, arrecadação, julgamento e aplicação de penalidades. Então, é a União
que é o ente central da federação aqui nessa matéria, que vai legislar sobre tudo isso. No tocante a tributo? Não, no tocante ao pagamento das compensações e participações financeiras, que é receita pública, que precisa de norma. Norma para quê? Para recolher, para fazer o procedimento de lançamento, para arrecadar. Pode ter discussão sobre essa arrecadação, julgamento, aplicação de penalidade. Tudo isso a União vai legislar. Os demais entes federativos vão poder estipular apenas obrigações acessórias. A obrigação principal de pagar é da União. Obrigações acessórias. Qualquer coisa? Não. Obrigações acessórias vinculadas à fiscalização das atividades das concessionárias, com ênfase na coleta de informações que possibilitem aos entes federados o controle das cotas-partes que serão a eles repassadas pelos órgãos federais, que é quem está fazendo o movimento ali de arrecadação, de recebimento. Nesse contexto, legitimar aos demais entes políticos a edição de normas autônomas sobre o pagamento de compensações financeiras pela exploração de recursos minerais resultaria em grave risco ao Pacto Federativo. Então o Supremo está dizendo até onde que o ente federal, até onde que aquele interesse dos demais entes estatais, dos demais entes federativos, dos entes federativos subnacionais, até onde o interesse dos demais entes federativos subnacionais pode ir. Esse interesse permite que eles vão até onde? Até uma legislação que versa sobre obrigação acessória, com essa finalidade. Agora, daí para frente, vai resultar em grave risco ao Pacto Federativo, porque a competência é da União. Tá bom? Então, vamos lá, vamos imaginar que o Estado pode ditar uma lei para que, sei lá, concessionária que explora energia elétrica lá no rio estadual, entregue, ou melhor, no rio no rio que divide dois estados, entregue mensalmente tais e tais documentos lá para a Secretaria de Fazenda, para que a Secretaria da Fazenda se certifique da movimentação econômica daquela empresa, para ver a questão da participação do Estado na exploração daquele recurso hídrico, no caso. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Tá bom? Agora, daí em diante, entrou em norma de lançamento, pagamentos, tudo mais, a lei é inconstitucional porque usurpa a competência da União. Tá bom? Então, tá resolvido. O Supremo vai lá e declara inconstitucional tudo que consta daquela lei estadual que diga respeito à arrecadação e ao lançamento. Porque esses pontos não competem ao Estado legislar. Isso é obrigação principal e, para elas, a competência da União. Agora, a fiscalização, a norma estadual no que toca a fiscalização, ela é possível, evidentemente. Daqui para frente, no julgamento, pessoal, o Supremo faz apenas a modulação temporal, né? Ele conferiu eficácia ex nunc, não retroativa, para sua decisão, em razão dessa lei estadual ali desde 2013, está envolvendo diversas relações jurídicas. O Supremo tem sido bastante diligente em fazer modulação para não causar confusão para o passado. E aí o Supremo, por conta daquela história de coisa julgada inconstitucional, do famoso episódio número 99, ele também tem ressalvado, o tribunal ressalvou as ações individualmente ajuizadas até a publicação da ata de julgamento de mérito da presente ação. Essas ações aqui vão poder ter um desdobramento diferente, recebendo os efeitos da decisão do Supremo, a despeito dessa eficácia ex nunc. Mas já teve uma decisão transitada em julgado com um entendimento diferente desse do Supremo. Eficácia ex nunc, prospectiva, não está na ressalva de ações anteriores. Tá bom? Lembra do episódio 99 aqui do Jurisprudência em Pauta, que eu expliquei um julgado apenas de coisa julgada inconstitucional. É muito relevante para entender como é que o Supremo tem feito esses aclaramentos temporais. Não dá para falar mais do que isso, senão não sai do lugar. Tá bom, pessoal? Legal esse julgamento, né? Bem bacana esse cara aqui. Então, conclusão, fica aí de novo o resumo para vocês. Vamos para o próximo caso. Esse caso aqui é legal também. Vamos lá. Julgado importante para direito constitucional e para direito eleitoral. O objeto desta ADI 7649 está em dispositivos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
que vem por meio dessa resolução legislativa aí, 11.116 de 2023. Os dispositivos impugnados nessa ADI versam sobre aspectos relativos ao funcionamento partidário, funcionamento dos partidos políticos dentro dessa casa legislativa, a Assembleia Legislativa do Maranhão. A gente vai rever na sequência esse ponto, meus caros, mas veja que o funcionamento partidário diz respeito às dinâmicas que os partidos políticos podem manter dentro... Perdão, as dinâmicas que os partidos políticos podem manter dentro do poder legislativo. O que o partido pode fazer lá dentro? O poder legislativo, pessoal, a gente às vezes, quem nunca trabalhou no legislativo, enfim, não tem tanto contato, a gente acha que eles só vão lá no dia da sessão e votam, mas existem tem muita coisa dentro do funcionamento do poder legislativo, né? As comissões, as votações, existe a formação de blocos parlamentares, a especificação do líder do partido, o que o líder pode fazer, isso repercute no tempo de tribuna. Tem uma série de regras que operacionalizam o funcionamento do ente legislativo, do poder legislativo. E essas regras tocam ao campo de ação dos partidos políticos lá dentro, o funcionamento parlamentar. Então, a gente encontra isso dentro de regimentos internos, regras que versam sobre o cotidiano ali da realidade parlamentar dentro de uma casa legislativa. Então, o líder do partido ou do bloco de partidos tem um tempo de fala lá no plenário nos debates parlamentares. O líder do partido ou do bloco vai poder indicar membros para compor comissões e CPIs. Isso tudo é regra de funcionamento parlamentar. Tranquilo? Então a gente está tendo aqui, nessa ADI 7649, nós temos como objeto algumas dessas regras previstas no regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão. O que aconteceu? Essa resolução legislativa de 2023 veio para alterar o regimento interno da Assembleia Legislativa. Com que finalidade? Com a finalidade, em síntese, de restringir o espaço de partidos políticos menores, aqueles que fizeram poucos deputados estaduais. Então, vou dar um exemplo, a figura do líder lá. Para que um partido possa indicar um líder que vai ter as prerrogativas de líder dentro do funcionamento parlamentar, aquele partido precisa ter agora feito uma votação equivalente ao quociente eleitoral. É uma regra que mudou lá. Olha lá o artigo 87. Os deputados são agrupados por representações partidárias, os partidos, ou por blocos parlamentares, cabendo-lhes escolher o líder, as representações que alcançarem o quociente partidário, conforme o artigo 29 do regimento. Então, colocaram uma cláusula de desempenho para que o partido ou o bloco possa ter acesso a alguns desses institutos do funcionamento parlamentar. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos uma ADI em que se questionou essas inovações do regimento interno da Assembleia Legislativa, dizendo que essas alterações afrontam balizas constitucionais relativas ao partido político, em especial a autonomia partidária e o direito ao funcionamento parlamentar, além de violar a isonomia, porque está tratando partidos políticos de maneiras diferentes. Então, violação à autonomia partidária, violação ao direito ao funcionamento parlamentar, a gente vai ver isso na sequência, e violação à isonomia. Fechado? Vamos revisar algumas coisas aqui com vocês. 4 ideias importantes. Primeiro, autonomia partidária. Previsão do artigo 17, caput, e parágrafo 1º da Constituição Federal.
A ideia central aqui da Constituição Federal, meus caros, não vou ler o parágrafo primeiro aqui para vocês, vou ler só o destacado, né? É assegurado aos partidos políticos a sua autonomia para fazer várias coisas, definir sua estrutura interna, regras de escolha, formação e duração de órgãos permanentes e provisórios, dispor sobre organização e funcionamento, então, autonomia dos partidos. A ideia é a Constituição resguardar um campo, uma margem de liberdade para que cada partido possa definir a sua estrutura interna, os seus órgãos permanentes e provisórios, as regras de escolha de funcionamento. Então, como é que o partido faz isso? Faz isso basicamente por meio do seu estatuto. O estatuto do partido político é a constituição do partido político. E o partido político faz isso por meio do seu estatuto, tendo autonomia para versar, para regrar, para estipular diversos enquadramentos, diversas balizas para todos esses aspectos aqui que o artigo 17, parágrafo 1º, nos apresenta. Autonomia, porém, meus caros, não significa arbitrariedade, não significa poder absoluto. Portanto, o próprio artigo 17 da Constituição Federal já trouxe balizas, né? O princípio democrático republicano, os direitos fundamentais, o pluripartidarismo, o Supremo Tribunal, o pluralismo, né? Respeitado. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse isso, olha, já trouxe outras balizas interpretadas, extraídas da Constituição Federal a partir de interpretação constitucional. Então, tem que ter periodicidade nas escolhas internas, nos órgãos, não pode ter, a gente já viu isso aqui, né, inclusive jurisprudência em pauta, não dá para ficar o mesmo diretor de um órgão partidário por décadas a fio, não, tem que renovar os quadros, né, tem que ter democracia interna, alternância no poder, eleição interna, enfim. Então, tem autonomia partidária, mas é uma autonomia balizada pela Constituição e por tudo que ela regulamenta ali no artigo 17. Ótimo. Autonomia partidária, conceito bem tranquilo da gente compreender suas linhas gerais. Agora, o tal do funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Veja, a Constituição Federal, no artigo 17, eu coloquei o caput aqui para vocês, ela diz o seguinte, ó, é livre a criação, fusão, incorporação e instituição de partidos políticos reguardadas, olha as balizas, né, da autonomia, soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Aí no inciso 4º a gente tem o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. O funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Então, a ideia da Constituição é que se preserve o funcionamento parlamentar. Ou seja, a perspectiva dos partidos políticos, quando fizerem os seus parlamentares, os seus integrantes do legislativo, possam atuar dentro do legislativo, possam funcionar dentro do parlamento. Mas isso é um preceito, é uma baliza, então a gente tem a democracia representativa, a gente escolhe, faz nossos representantes, eles vão lá para o Congresso, ou para a Assembleia, ou para a Câmara Municipal, e a Constituição garante. Essa turma, quando chega lá, pode trabalhar à vontade. Funcionamento parlamentar, senão as coisas não funcionam. Chega lá, o cacique impede que o eleito trabalhe, a gente tem a nossa democracia esvaziada. Então, funcionamento parlamentar é preceito dos partidos políticos. Fechado? Ah, foi eleito, mas chega lá, o diretor do partido não deixa, o presidente. Não, vai funcionamento parlamentar. Vai poder trabalhar. Só que isso vai se dar de acordo com a lei. De acordo com a lei. De acordo com a lei. Qual lei? Qual lei que dá a estipulação do funcionamento parlamentar? A lei dos partidos políticos. A Lei 9.096 de 1995. E tem um artigo dela, especialmente o artigo 12, que eu vou mencionar para vocês na sequência, que vai trazer para a história do funcionamento parlamentar, que a gente já tem a Constituição, agora a lei, ela vai colocar nessa trilogia, nessa lógica, nesse encadeamento normativo, ao lado da Constituição, que fala de funcionamento parlamentar, ao lado da Lei dos Partidos Políticos, que vai falar de funcionamento parlamentar, a gente vai ver o papel, o espaço para versar sobre o funcionamento parlamentar vindo dos regimentos internos das casas legislativas. E aí é onde a gente vai ver o mérito do julgamento dessa ADI, porque o Supremo vai usar esse caminho para examinar se aquilo que fizeram lá no Maranhão está certo ou não. Fechado? Não é um negócio tão simples que eu estou explicando aqui, tá bom? Mas vamos com calma, a gente vai se organizando aqui, 4 julgados apenas, eu posso ir com a calma devida hoje. Beleza.
Mais um gominho de revisão para vocês. O que nós temos aqui? Lembra lá que eu expliquei para vocês qual foi o teor das alterações promovidas as alterações promovidas no regimento interno? O regimento interno passou a colocar uma cláusula de barreira, uma cláusula de desempenho para o acesso de um partido a alguns dos institutos lá do funcionamento parlamentar. Por exemplo, a designação de líder. Quando eu digo líder, é o líder, um instituto, líder de partido ou de bloco partido. Não é o líder, tenho 3 deputados, ele 5 deputados, eles sentam entre eles e falam, não, você é o nosso líder. Não, não é isso. É o líder, o instituto, o líder partidário que vai ter as prerrogativas de líder partidário ou de bloco partidário. É isso. Criaram uma cláusula de desempenho, que é, olha, o partido vai ter que ter alcançado o quociente partidário. E aí nós temos que falar de quociente. Eu já dei, há algum tempo atrás, eu não me lembro agora o número do informativo, pessoal, minha memória é boa, mas ela não é boa a ponto de eu saber tudo que eu dei em mais de 100 episódios. Então agora eu não consigo me lembrar, mas eu tenho uma aula aqui no Jurisprudência em Pauta, em que eu expliquei longamente os quocientes. Porque a gente pegou um julgado do Supremo que declarou a inconstitucionalidade das sobras partidárias, do cálculo do quociente, enfim. E aí eu expliquei isso detalhadamente para vocês. Se porventura você não souber qual é a aula e tiver com preguiça, você me pergunta o que eu acho. Senão você vai lá, procura a DI do Supremo que versa sobre sobras partidárias, sobras eleitorais, que foi inconstitucional, acha o número da DI, vai no informativo respectivo, pega o episódio do informativo que eu expliquei lá. Entendeu o caminho? É bem tranquilo. Se não me chama no Instagram que eu te falo, eu abro aqui no meu histórico e faço isso por você. Quociente partidário, então, é a cláusula de desempenho. A gente não vai precisar falar sobre... O julgado não pede, a entranha do sentido de quociente partidário, mas é importante você revisar comigo, né? O que é o quociente partidário? Para que ele serve aqui? Então, quociente partidário é o critério empregado para se distribuir as cadeiras em uma eleição proporcional. Então, a gente tem a eleição para a Câmara de Vereadores do município X, que tem, 23 cadeiras, vagas para vereadores. A gente tem uma galera concorrendo para vereador. Todo mundo vota, vai os votos para os partidos, ordena os candidatos dentro de cada partido de acordo com a votação. Então, para cada partido a gente sabe os mais votados. E aí a gente precisa olhar para essa tabela de Excel, partido X, 3 candidatos, o mais votado foi o fulano, o segundo mais votado foi o Beltrano, o terceiro mais votado foi o ciclano. Partido Y, 7 candidatos, o mais votado foi fulano, beleza. Fazemos a tabelinha lá. Aí a gente tem do outro lado 23 vagas. A gente precisa distribuir, fazer os candidatos chegarem nas vagas. Tem um sistema para fazer isso. Chama sistema proporcional. É um conjunto de etapas. E nessa etapa, em uma dessas etapas, a gente tem o cálculo do quociente partidário. Então, o quociente partidário é o critério de distribuição de cadeiras nas eleições proporcionais, que é calculado como? É calculado pelo número de votos recebidos por cada partido político, dividido pelo quociente eleitoral. Desculpa, pessoal. Professor, eu soltei um palavrão sem querer. Professor, você está me explicando quociente partidário, está falando de quociente eleitoral. O que é quociente eleitoral? Tá, vou te explicar. Quociente eleitoral, o que é mesmo? É a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras disputadas em uma eleição. Então, 1 minuto. Calcula-se primeiro o quociente eleitoral. Eu pego o tanto de votos válidos que foram dados na eleição para vereador, e divido pelo número de cadeiras em jogo. Aí eu vejo o preço em votos válidos de uma cadeira. Eu tenho o quociente eleitoral. É o preço em voto da cadeira. Quanto cada partido tem que pagar em voto para ganhar uma cadeira. Aí, o que eu faço? Eu vou partido por partido, pego a votação válida do partido e divido pelo quociente eleitoral, pelo preço de cada cadeira. Eu estou vendo quantas cadeiras cabem no bolso de votos do partido. E quando eu faço isso, eu estou calculando o quociente partidário.
que vai me dar um número. Olha, o partido tem direito a 1,3 cadeiras, esse partido. Esse aqui tem a 2,8. Esse partido aqui, porque não dá redondo, né? Óbvio. Esse partido aqui tem direito a 4,23. Opa, beleza. Então, o partido 1, você já tem uma cadeira para você. O partido 2, você tem 3. O partido 3, você tem 4 vagas. Pronto, está distribuído. E no partido, quem que vai ganhar? Se o partido tem uma vaga, vai ganhar a cadeira o mais votado. Esse partido aqui tem 3 vagas, quem vai ganhar? Os 3 primeiros mais votados. Esse aqui tem 8 vagas, quem vai ganhar? Os 8 primeiros mais votados. E aí onde que a coisa complica? Complica nas sobras, né? Porque aí, na hora que você faz a conta, aqueles decimais que sobraram são as sobras eleitorais. Aí a gente tem que distribuir as sobras. Mas essa é uma conversa que não dá para ter. Então, isso tudo é uma métrica do sistema proporcional lá para o funcionamento das eleições. O problema é que o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão trouxe o quociente partidário como cláusula de desempenho para o partido ter acesso. Então o partido tem que ter feito o quociente partidário nas eleições para poder ter acesso a alguma determinada vaga, algum determinado instituto lá do funcionamento parlamentar. Então foi isso que o Supremo foi chamado a examinar. Será que aquele movimento de alteração do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que usando o quociente partidário para estipular regras de acesso, cláusula de desempenho para os partidos, viola o texto constitucional, violou a autonomia partidária, violou o funcionamento parlamentar, que é preceito lá do artigo 17, que a gente está vendo aqui, violou a isonomia, porque está tratando os partidos de maneira diferente. E aí o Supremo disse que não é inconstitucional, é constitucional. E possui natureza interna corporis, norma regimental de Assembleia Legislativa que estabelece critério de representatividade mínima para a escolha de liderança e formação de bloco parlamentar. É constitucional o que foi feito lá. Vamos ver? A gente tem aqui, meus caros, duas discussões. Uma discussão de forma e uma discussão de conteúdo. A discussão de forma é a seguinte. Será que um regimento interno de poder legislativo pode versar sobre essa matéria de funcionamento parlamentar? E aí eu já te dei o spoiler anteriormente, né? A resposta é sim. Por quê? Porque há um encadeamento normativo no tratamento do funcionamento parlamentar. A Constituição diz, é preceito dos partidos políticos garantir o direito de funcionamento parlamentar. Beleza. Nos termos da lei. Aí vem o segundo elo da cadeia. Que lei? A lei dos partidos políticos, que eu mencionei para vocês anteriormente. Aí quando você vai ler a lei dos partidos políticos, a gente encontra aquele artigo 12 que eu mencionei para vocês que ia explicar mais para frente. Estou explicando aqui. Se eu explico como premissa, eu já resolvo o julgado, então não dá como revisão, né? Então estou explicando aqui. O artigo 12 diz mais ou menos o seguinte, se minha memória não me entregar. O partido político, lá nas casas legislativas, vai funcionar por meio de uma bancada. E a sua bancada tem que constituir a sua liderança. E a liderança, por sua vez, vai ser estipulada de acordo com o estatuto do partido e as disposições dos regimentos das casas legislativas. Pronto. A Constituição delegou para a lei e a lei delegou esse aspecto do funcionamento parlamentar, lideranças, delegou, validou, legitimou um espaço de deliberação dentro de cada partido, via estatuto, e dentro de cada casa legislativa, via regimento interno. Então, sob o ponto de vista formal, o regimento interno está certo. Está validado pela Constituição, pela lei, a possibilidade de haver regimento interno versando sobre essa matéria. Discussão de forma, ok. Não houve nenhuma usurpação de nada aqui por parte do regimento interno. Ele versou sobre uma matéria que está dentro do seu quadradinho. Vamos fazer a leitura aqui, ó. As casas legislativas e os partidos políticos, as casas por meio do seu regimento e os partidos, as casas por meio do seu regimento e o estatuto por meio do seu estatuto,
As casas legislativas, por meio do seu regimento interno, e os partidos políticos, por meio dos seus estatutos, possuem autonomia para dispor sobre organização e funcionamento. E aí o Supremo recobra o encadeamento normativo. O texto constitucional atribuiu à lei a regulamentação do funcionamento parlamentar. E a lei dos partidos delegou ao estatuto e ao regimento interno das casas legislativas a deliberação sobre organização e funcionamento dos partidos políticos. Portanto, cabe exclusivamente ao legislativo o juízo acerca do número de parlamentares para a constituição de lideranças e blocos. Cada legislativo vai olhar e vai deliberar. Olha, vou exigir tal cláusula de desempenho para que esse partido possa formar um bloco ou possa designar uma liderança. E bloco e liderança são coisas do funcionamento parlamentar, do dia a dia do funcionamento parlamentar. Beleza? Então, formalmente, está tudo tranquilo. Agora vem a discussão de conteúdo. Qual que é a discussão de conteúdo? Tá. Será que o critério que a Assembleia Legislativa do Maranhão empregou é constitucional? É legítimo? É proporcional? É razoável? Porque a forma está tudo certo. Pode. Agora, materialmente, a opção que eles externaram lá, será que está certo? O conteúdo? Qual que foi o critério que eles usaram lá? Eles usaram o critério do quociente, cadê o dispositivo? Do quociente partidário. Será que esse critério aqui está certo? Está certo. O Supremo entendeu que sim. A Corte tem entendimento já presente em outras ADIs, no sentido de que é legítimo, sim, que os regimentos internos de casas legislativas usem fatores para fazer uma diferenciação entre os partidos em razão do seu tamanho. Desde que esse critério, esse fator de diferenciação seja proporcional e seja razoável. E o desempenho eleitoral de um partido, o Supremo entende que é um critério legítimo. É um critério legítimo para criar um tratamento diferenciado entre os partidos. E uma das formas de se medir desempenho eleitoral é justamente por meio dos quocientes, inclusive o quociente partidário. Inclusive, uma construção equivalente a essa se encontra nos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, entenderam a lógica? O regimento podia versar sobre a matéria. Formalmente está certo. Vamos ver o conteúdo, vamos ver como versou. Bom, versou usando um quociente partidário como critério de desempenho para estipular, olha, quem faz esse desempenho pode ter acesso a esses institutos, quem não faz esse desempenho mínimo não tem. Será que isso que foi feito é legítimo? O Supremo entende que sim. É legítimo que um desempenho eleitoral oriente, faça discriminação, gere um tratamento diferenciado entre os partidos. É razoável. Inclusive, o regimento da Câmara e do Senado já o fez. Então, na espécie, o conteúdo dos dispositivos impugnados não implica em restrição ao funcionamento parlamentar dos partidos políticos representados na Assembleia Legislativa. O critério adotado, conhecido como cláusula de desempenho, não viola a razoabilidade nem inviabiliza a representação partidária, além de encontrar correspondência em normas regimentais na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Aí, com base nesses e outros entendimentos, o plenário foi lá e julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade das expressões mencionadas. Tá bom? Dados os dispositivos. Aí não precisamos ir tão longe nos dispositivos. Fechado? Então, beleza, a conclusão é essa, né? É constitucional tudo isso daí. Fechado? Vamos para mais um julgamento? Esse aqui é interessante. Processo civil. Eu comecei dando aula para concurso em processo civil. Primeira matéria que eu dei aula, processo civil. E não gostei. Eu gostava de processo civil como aluno, eu gosto como operador do direito, mas eu não achei legal dar aula de processo civil. E aí eu tive um convite para dar aula de constitucional, e aí eu me encontrei em constitucional, né? E depois o convite foi para eleitoral, depois o convite foi para humanos, até tive outros convites para voltar para o processo civil, só que aí eu não ia dar conta, né? Uma coisa é você dominar o instituto ali, uma coisa é você aplicar viver como operador do direito, outra coisa é dar aula sobre a matéria. A aula é um casamento, né? Vocês não conseguem ver aqui, mas nessa parede aqui do lado só tem livro de constitucional e administrativo. De constitucional, eleitoral
e direitos humanos, e tem uma prateleira de administrativo e financeiro, e direito institucional do Ministério Público, que é onde eu perambulo como professor. Então é um casamento, né, com muitas mulheres, nesse caso, na vida real é uma só, graças a Deus, mas na docência com essas matérias. A hora que me chamaram para o processo civil, eu falei, não, esse cara, com essa mulher eu não vou casar também, que não vai dar. Processo civil não dá para encarar. É muito judiado, é muito pesado, o processo civil é judiado, e eu não acho tão interessante. Enfim, não sei porque eu estou falando disso. Estou falando disso porque esse julgado é de processo civil. Tema 1277 da repercussão geral. Mas, claro, é um processo civil constitucional, então tem uma faceta aqui que deixa o tema mais palatável, pelo menos para mim. Então, tomara que eu consiga manter a inspiração e te explicar esse tema de maneira correta, porque isso aqui é processo civil bem na carne mesmo. Olha só que interessante. Vou ler. Temos um tema de repercussão geral, tema 1277 da repercussão geral. E aí, meus caros, como toda repercussão geral, a gente vai ter, na verdade, no leading case, um recurso extraordinário ou um agravo em recurso extraordinário, que, por sua vez, vai ser o recurso dentro de um caso concreto, tirado de uma relação processual específica. Então, eu quero contar, de maneira genérica, a história do caso concreto, que vai ser útil para você entender a discussão que se chegou aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, veja lá. É uma discussão sobre competência da Justiça Federal. Competência da Justiça Federal. Basicamente, artigo 109 da Constituição Federal. Então, veja que interessante. Um indivíduo morava lá numa cidade do interior de um determinado estado e tinha a pretensão de ajuizar uma ação, ou ajuizou uma ação contra a União, uma ação que tinha determinado conteúdo econômico inferior a 60 salários mínimos. E aí, na subseção judiciária onde o autor morava, lá no município dele, tinha um juizado especial federal, que a gente sabe, depois a gente vai rever, né? Tem como competência a abrangência de causas de até 60 salários mínimos. Então a causa dele lá era, sei lá, 30 salários mínimos. Ele estava lá no município, vou pegar lá no interior de São Paulo, onde eu morava, São José do Rio Preto. Lá em São José do Rio Preto é uma subseção da Justiça Federal. Tive aulas com juízes federais lá de Rio Preto, aprendi, inclusive, processo civil. Aí eu estava lá em Rio Preto, queria ajuizar uma ação contra a União em Rio Preto, mas eu falei, não vou ajuizar. E lá em Rio Preto tem um juizado especial federal. Eu falei, não vou ajuizar aqui em Rio Preto, não. Eu vou ajuizar lá em São Paulo, capital. Foi lá, ajuizei na Justiça Federal da capital, São Paulo. Então, ação ajuizada na sede da seção judiciária, na capital do estado. Lá na capital caiu no Juizado Especial Federal da capital. Porém, o juiz do Juizado Especial Federal da capital pegou aquela ação e falou, o que esse fulano que mora lá no interior do estado, eu lá em Rio Preto, há mais de 15 anos, né, que está ajuizando a ação aqui na capital? Não. Extingo a ação sob o fundamento de que, com base nesse dispositivo, no artigo 3º, parágrafo 3º, da Lei dos Juizados Especiais Federais, com base nesse dispositivo, que diz que a competência do juizado especial tem natureza absoluta, eu vou reconhecer de ofício a minha competência e vou extinguir essa ação aqui. Então, o juiz do Juizado Especial Federal da capital olhou para a ação ajuizada lá na capital por alguém que mora no interior e disse, eu sou incompetente, de maneira absoluta, porque a lei do Juizado Especial Federal diz que a competência do Juizado Especial Federal é absoluta. E ele tem que ajuizar lá no interior. Olha o que o dispositivo diz. Ó. No foro onde estiver instalada a vara do Juizado Especial, sua competência é absoluta. Então o juiz lá da capital falou, olha, no foro lá onde ele mora, tem um juizado especial. A juíza lá, a competência daquele juizado é absoluta. Eu não posso vir aqui, não pode vir aqui na capital ajuizar aqui. O que ele está fazendo aqui? Não pode. Beleza. Beleza. O caso chega no Supremo. Professor, como? Lembra disso?
regrinha de processo civil? Esse é um dos motivos pelos quais eu fui abandonando a docência no processo civil, né? Por quê, pessoal? Como é que funciona os recursos mesmo do juizado especial federal? Cabe um recurso inominado para a turma recursal. Então, o juiz da capital extinguiu, recurso inominado para a turma recursal. Manteve a extinção, a turma recursal. E aí o que faz? Lembra disso? Isso eu cheguei a dar aula. O que se faz contra a decisão da turma recursal? Que recurso? Cabe recurso para os tribunais superiores? Resposta: depende. Aí é o processo civil sendo processo civil, né? Cabe apenas recurso extraordinário ao Supremo. Não cabe recurso especial ao STJ. Por que não? Pela previsão constitucional. A Constituição prevê que cabe recurso extraordinário contra causas decididas em única ou em última instância, sem especificar o órgão jurisdicional, artigo 102, inciso 3º. Então, a decisão proferida pela turma recursal é uma decisão proferida em última instância? Sim. Então, cabe RE, extraordinário para o Supremo. Ah, mas por que não cabe especial para o STJ? Porque lá no STJ, 105, inciso 3º, diz o seguinte: cabe recurso especial ao STJ contra decisões decididas em única ou em última instância por tribunal, TRF ou TJ. Turma recursal não é tribunal e, portanto, não cabe recurso especial ao STJ. Cabe recurso extraordinário apenas ao Supremo. Tem até súmula sobre isso, né? Sobre o não cabimento de especial ao STJ por decisão de turma recursal. Súmula 203 do STJ. Beleza? E aí esse cara consegue chegar no Supremo Tribunal Federal, o Supremo reconhece a repercussão geral da causa, requisitos de admissibilidade, e aí vamos ver o Supremo julgar esse cara. E por quê? Qual que é a discussão constitucional? É uma discussão constitucional no que toca à interpretação desse dispositivo em vista, agora entra as coisas que são da Constituição mesmo, né? Em vista de algumas construções, de algumas previsões da Constituição Federal que amplificaram a opção, as possibilidades daquele autor que litiga contra a União. A gente precisa lembrar disso e a gente vai fazer isso por meio de algumas breves revisões. Todo mundo chegou aqui, o Supremo vai ter que interpretar esse cara aqui, ó, para dizer até onde vai essa competência absoluta da vara do juizado especial federal, tendo em vista que a Constituição, como a gente vai ver, tentou amplificar as perspectivas, o acesso à Justiça Federal por parte daquele que quer litigar contra a União ou entes federais da administração indireta. Pra gente, eu quero fazer 4 revisões aqui com vocês, bem rapidamente. A primeira revisão é de organização territorial da Justiça Federal. Isso aqui é mais para uma padronização de terminologia, né, que dificilmente cai em concurso, mas é uma informação, é um tópico importante você conhecer, né? A Justiça Federal, você sabe, é uma justiça da União. É uma justiça da União e, portanto, tem uma base territorial em todo o Brasil, evidentemente. Mas foi preciso organizar a Justiça Federal dentro do território brasileiro. E isso foi feito por meio de camadas territoriais. A primeira camada de organização territorial vem por meio dos tribunais. Então, o território brasileiro foi dividido em regiões. Cada região tem um tribunal, o Tribunal Regional Federal, e hoje a gente tem 6, né, tribunais regionais federais. Beleza, já melhorou. Saímos do território brasileiro e fomos para o nível da região. Agora, dentro do nível da região, a gente tem uma outra organização territorial que são as seções. As seções têm previsão na Constituição. As seções correspondem aos Estados-membros e ao DF, olha lá, artigo 110 da Constituição Federal. Cada Estado, bem como o DF, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido por lei. Então, no segundo nível, inclusive com previsão constitucional, a gente tem as seções judiciárias da Justiça Federal. E aí, num terceiro nível de organização territorial, a gente encontra as denominadas subseções.
Subseções são divisões da seção, evidentemente. Então, no âmbito do Estado, os municípios são divididos em blocos e esses blocos dão origem às subseções. As subseções da Justiça Federal são as comarcas da Justiça Federal. Comarcas porque eu estou usando aspas, que a comarca é a unidade territorial de organização da Justiça Estadual, mas são institutos equivalentes. Tranquilo? E aí, diante dessa realidade, são instaladas as varas federais, que é o último nível, né? O último nível de unidade ali, varas federais. Aí nós vamos ter nas varas as competências, os juízes, os serventuários e tudo mais. Então, as varas judiciais, as varas federais da Justiça Federal, as varas da Justiça Federal são, em última instância, distribuídas entre as subseções. Tranquilo? E aí, entre as varas, vai ter uma especificação de competência, entre as varas vai poder haver o Juizado Especial Federal, e aí pronto. Tá, mas então, beleza. Próxima revisão. A gente precisa se recordar, meus amigos, do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal, que vai nos explicar o porquê que o autor, lá no caso concreto, pôde, pelo menos em princípio, ajuizar a ação na capital do Estado. Isso não existe no âmbito da Justiça Estadual, né? Isso existe apenas no âmbito da União. E por quê? Por força desse artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. O Constituinte quis facilitar o acesso à Justiça Federal, considerando que a Justiça Federal não está tão interiorizada como a Justiça Estadual. A comarca é algo muito mais próximo do indivíduo do que as subseções judiciárias. Às vezes a subseção judiciária engloba um conjunto bastante expressivo de municípios. A comarca é mais perto, a Justiça Estadual é mais perto, é mais interiorizada. E o Constituinte, antevendo isso, muito embora a realidade de 88 melhorou bastante, né? A Justiça Federal tem se interiorizado. O Constituinte, antevendo esse movimento, criou o parágrafo 2º no 109, que diz assim, ó, as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Então, com a facilidade, com o objetivo, a finalidade de facilitar o acesso à Justiça Federal, a gente tem a existência de opções de foros competentes para quem vai litigar contra a União. São competências concorrentes. O autor pode escolher onde ele quer ir. Então, opção número 1, seção judiciária em que for domiciliado o autor. Seção judiciária. Qual é a seção judiciária? É cada estado. E a sede da seção é a capital. Então, como é que o Supremo interpreta? Faz muito tempo. Essa primeira opção. Bom, a primeira opção, seção judiciária em que for domiciliado o autor, significa que o autor pode ajuizar a ação lá na sua subseção do domicílio. Então, por exemplo, eu lá em Rio Preto, São José do Rio Preto. Ou eu posso optar por ajuizar na sede da seção, que é a capital do estado. Eu posso ajuizar em São Paulo. Então, por isso a gente já entende o porquê que o autor, lá no nosso caso concreto, poderia ajuizar a ação na capital em vez de ajuizá-la no interior, onde ele morava. Por não vão ser tão importantes aqui para o nosso caso. Pode ajuizar na seção judiciária em que ocorreu o ato ou fato que deu origem à demanda, opção número 2. Pode ajuizar na seção judiciária em que está situada a coisa que é objeto da demanda, também pode. E você pode ajuizar no DF. Se eu quiser catar minha mala e ir lá para o DF ajuizar a ação lá, o juiz do DF vai ter que falar, poxa vida, o cara mora lá no Cochinchina e veio ajuizar a ação aqui? Pode. 109, segundo a Constituição, permite. Tranquilo? Segunda revisão para vocês. Terceira revisão para vocês, a competência, a regra de competência dos juizados especiais federais, né? Então a gente sabe que os juizados especiais federais, os juizados especiais como um todo, né, são uma estrutura criada no âmbito do Poder Judiciário, por comando constitucional, inclusive, visando simplificar e facilitar o acesso à justiça para aquelas causas de menor complexidade, que são, em geral, aferidas em vista do valor econômico. Então, lá no âmbito da Justiça Federal, a gente tem causas de até 60 salários mínimos.
Tá bom? E como a gente viu, o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei dos Juizados Especiais Federais disse: a competência do Juizado Especial Federal é absoluta. No foro onde houver vara, no foro onde estiver instalada vara do juizado especial, a sua competência é absoluta. Beleza? Ótimo. Tá. E o que significa mesmo competência absoluta, pessoal? É aquele antagonismo, né? Tô revivendo meus melhores momentos de professor de processo civil. Depois você deixa aí, me manda no Instagram, ou deixa aqui nos comentários o que você acha que eu era como professor de direito civil, de processo civil, né? Eu acho que eu sou um professor de constitucional bem melhor. Mas enfim, competência absoluta, aquela competência que não pode ser derrogada, cujo conhecimento pode ser de ofício pelo próprio juízo. Em geral, decorre da matéria, da função ou da pessoa. Ao passo que a competência relativa, né, é aquela que pode ser derrogada, pode ser modificada pela vontade das partes e, em geral, diz respeito à organização, aspectos territoriais. E por que eu estou revisando isso daqui com vocês? Porque a gente vai ter que entender o alcance desse atributo, desse adjetivo legal da competência dos juizados especiais federais, competência absoluta. Em bom português, pessoal, o que a gente tem é o seguinte, o problema é o seguinte. Tá, diante do comando constitucional, que literalmente deu opções para o autor de demandas contra a União, diante do comando constitucional, artigo 109, parágrafo 2º, que literalmente abriu um leque de opções para o autor de demandas contra a Justiça, contra a União, de opções de foro. Como é que eu interpreto o dispositivo da Lei dos Juizados Especiais Federais que estipulou que a competência do GF é absoluta? Será que essa competência absoluta do GF tornou o GF lá da subseção, Juizado Especial Federal, GF, né? Lá da subseção do domicílio do autor, o único juízo possível para causas daquele autor de até 60 salários mínimos? Mesma pergunta por outras palavras. Será que essa regra do GF tirou do autor as demais opções que o artigo 109, parágrafo 2º da Constituição lhes confere? Será que a extinção da ação por incompetência absoluta, no caso concreto, estava certa ou estava errada? O Supremo disse: estava errada. Estava errada. Olha lá. Veja, Supremo, olha a interpretação que o Supremo deu. O artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.259 de 2001, Lei dos GFs, é compatível com a Justiça Federal. Perdão, é compatível com a Constituição Federal. Porém, tem que ser interpretado no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais se restringe ao valor da causa, havendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante na forma do 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. A tese é ruim, o resumo é melhor. Nas causas em que a União figure como demandada, é facultado ao autor eleger o foro com base no critério territorial. Ou ele pode se utilizar das opções do 109, parágrafo 2º. Contudo, se onde ele escolheu ajuizar a ação existir juizado especial federal, então se existir juizado especial federal no foro escolhido, as causas de até 60 salários mínimos, desde que não abrangidas pela exceção do artigo 3º, parágrafo 1º, que eu não vou falar, então é tudo que tem até 60 salários mínimos, salvo as matérias que a própria lei diz que não tem que estar no GF. As causas de até 60 salários mínimos deverão ser propostas obrigatoriamente no GF em razão da competência absoluta. Então eu não vou ler os fundamentos da decisão porque não precisa. O que o Supremo disse em bom português foi o seguinte. O Supremo disse o seguinte, veja, eu tenho que dar um jeito de interpretar o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei dos Juizados Especiais Federais de acordo com o artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. A Constituição Federal deu opções para o autor que litiga contra a União. Opções de base territorial, que a gente já viu anteriormente, que a gente viu antes. Agora, essa opção não tem como o legislador tirar. Ele vai poder escolher se ele quer ajuizar no quadradinho 1, no quadradinho 2, no quadradinho 3 ou no quadradinho 4. Escolhe, com base no 109 segundo. Ah, eu escolhi o quadradinho 2. Beleza.
Escolheu o quadradinho 2? Escolheu. Agora vamos lá olhar para dentro do quadradinho 2. Por exemplo, a subseção, a capital do Estado. Na capital do Estado, tem juizado especial federal? Tem. Sua demanda é de até 60 salários mínimos? É. Você está em alguma daquelas hipóteses que tem que sair do juizado? Artigo 3º, parágrafo 1º, que eu não vou mencionar aqui para vocês? Não, não estou. É até 60 salários mínimos pura. Causa de menor complexidade, está redondinho aqui. Então, dentro do quadradinho que você escolheu, o juizado especial federal tem competência absoluta. Você não pode, ali dentro daquela escolha territorial, tentar tirar o caso do juizado e mandar para a vara normal, a vara comum. Não, vai ficar no juizado especial. Fechou? Então, o caráter absoluto da competência do juizado especial federal é em razão do valor. O juizado especial federal ganha, a sua competência ganha das demais varas, ou das varas regulares, naquela ambiência territorial. Agora, a ambiência territorial, o autor sempre vai poder escolher. Então, o pessoal errou, né? O juiz do juizado especial federal da capital, que extinguiu a ação por incompetência absoluta, errou. Ele deveria ter conhecido da ação. O tribunal, a turma recursal, perdão, quando manteve a decisão do juiz, errou também. Tá bom? Fechou? Não vou fazer a leitura aqui, pessoal, porque é regra de processo civil, né? É bem mais objetiva aqui a nossa construção. Então, olha lá, o Supremo deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência do juízo da 6ª Vara dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Piauí, lá da capital, situado em Teresina, a capital, determinando-se o regular prosseguimento da ação daquele feito. E aí fixou a tese que a gente viu anteriormente. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu ver se tem algo aqui. Nem grifei nada aqui, né? O ponto é esse aqui, ó. A competência absoluta prevista na lei do juizado especial é limitada ao critério do valor da causa. Só isso. Isso é o que importa pra gente aqui. Beleza. Próximo julgado. Tributário. Vamos lá? Vamos lá. Julgado bom para tributário. Bom para tributário, vai nos permitir falar sobre algumas coisas interessantes aqui. Muito bom para Procuradoria-Geral do Estado, até mesmo magistratura também. Perdão, pessoal. Vamos lá. Meus caros, ADI 4854, objeto de julgamento, a Lei 13.711 de 2011 do Estado do Rio Grande do Sul. O que o Estado do Rio Grande do Sul fez aqui? O Estado do Rio Grande do Sul editou essa lei aqui, de 2011. Depois acabou alterando ela lá em 2012, criando o REF, o Regime Especial de Fiscalização. Esse Regime Especial de Fiscalização, o REF, foi uma resposta do Estado do Rio Grande do Sul ao crescimento de empresas que estavam acumulando grandes dívidas de ICMS no âmbito daquele estado. Mas que, muito embora devedoras, continuavam operando normalmente, sem aderir a parcelamento, sem quitar os débitos e deixando o tributo, a dívida tributária da empresa crescer. A justificativa do legislador estadual aqui foi: preciso desenhar um regime especial de fiscalização, porque a prática dessas empresas, além de erodir a arrecadação do Estado, está também dando causa à concorrência desleal. Esses devedores contumazes prejudicam a arrecadação do Estado, porque estão deixando de pagar ICMS sistematicamente, e ao fazê-lo, tem uma vantagem econômica em relação às demais empresas que operam no mesmo ramo, e essa vantagem econômica caracteriza a concorrência desleal. Então vamos desenhar um regime especial de fiscalização para olhar com lupa a realidade dessas empresas. Então o regime especial de fiscalização permitiu que a administração tributária do Rio Grande do Sul intensificasse o controle e o acompanhamento
dessas empresas que o Estado do Rio Grande do Sul passou a classificar, rotular, bater o carimbo mesmo, para atrair a incidência da lei como devedor contumaz. Então, uma vez enquadrada no regime especial de fiscalização, por ser um devedor contumaz, a empresa continuava podendo exercer suas atividades normalmente. Porém, sobre ela se projetava restrições e deveres adicionais na relação com o fisco. Vou dar alguns exemplos para vocês, 2 exemplos para vocês. Antecipação do pagamento do ICMS, com prazos mais curtos, ou mesmo com a exigência de recolhimento do ICMS antes da saída da mercadoria. Porque a regra normal não estava fazendo essa turma pagar imposto. Além disso, obrigação de prestar informações com periodicidade mais recorrente, até mesmo diariamente, para que se tivesse uma fiscalização mais a miúde, com lupa. E além disso, chegou-se a prever também até mesmo a possibilidade de cancelamento da inscrição estadual em casos bem agudos de reincidência em fraude, descumprimento das condições do regime especial de fiscalização. O que as empresas sustentaram? Sustentaram que, muito embora a atividade da empresa pudesse continuar sendo realizada, essas medidas acabavam aumentando substancialmente o custo operacional e a carga administrativa da empresa. E aí se mobilizaram e ajuizaram essa ADI, e aí de maneira jurídica, né, essa insurgência das empresas ganhou os contornos de 3 problemas principais. Então, primeiro problema, o REF constituiria um mecanismo coercitivo de cobrança de tributos, a famosa sanção política, que a gente vai revisar daqui um pouco. Além disso, o REF acabava versando sobre aspectos da relação jurídica tributária que não são da competência do Estado, são normas gerais, seriam normas gerais de direito tributário, que está sob reserva de lei complementar da União. E também, um ponto meio chato aqui de entender, mas eu vou especificar para vocês depois, teria havido um tratamento discriminatório antisonômico para as empresas no que toca à situação perante a precatórios do Estado. Eu vou explicar isso para vocês depois. Não vou explicar agora já, vai que fica mais redondo. O que foi esse rolo aqui dos precatórios? O rolo dos precatórios foi o seguinte, o Estado fez assim, ó, a Lei Gaúcha fez o seguinte, ela disse assim, ó, eu não vou considerar devedor contumaz aquelas empresas que têm um precatório contra o Estado de determinados valores, até o valor do crédito aqui que eu estou devendo. Veja, seria um contrassenso o Estado olhar para uma empresa e falar, seu devedor contumaz, vou te colocar num regime especial de fiscalização. Aí a empresa olha para o Estado e fala, tá bom, Estado, seu devedor contumaz, eu tenho um precatório teu aqui que você está inadimplente, você não está cumprindo o teu prazo constitucional de pagamento. O Estado, acertadamente, tirou da possibilidade de qualificar como devedor contumaz empresas que fossem titulares de créditos originários de precatórios inadimplidos pelo Estado. Mas ela fez uma diferenciação, porque tem empresa que tem precatório, porque é dela, é dívida dela, da empresa, é crédito dela, da empresa, que ela ganhou contra o Estado. Agora, tem empresa, pessoal, que compra precatório de outras pessoas para pegar o crédito do precatório de outra pessoa e usar contra o Estado. São os cessionários de precatórios, né? O cedente era o titular do crédito originário e o cessionário. O Estado disse, olha, eu vou fazer essa ressalva de devedor contumaz apenas para as empresas que são titulares de créditos em precatórios inadimplidos. Agora, se você, empresa, tiver aí na sua contabilidade para usar contra mim, Estado, um precatório que você comprou, você é cessionário do crédito, isso aqui eu não vou pôr na régua, não vou pôr na conta, e se você for devedor contumaz, vai continuar sendo. Eu não vou fazer esse abatimento aqui para te tirar do REF. Aí as empresas olharam para isso e disseram, tem violação da isonomia. Independentemente da origem, eu sou titular do crédito. Pode ser originário, pode ser cedido. Mas o crédito é meu, o Estado está me devendo e o Estado quer me chamar de devedor contumaz e me colocar no REF. Não pode, tem que ser todo mundo igual. Esse ponto também foi argumentado. Tá bom? Eu disse que era mais chatinho, mas agora você já entendeu, espero eu. O que a gente precisa revisar aqui rapidamente, meus caros? Precisamos revisar
4 ideias, nada muito pesado. Primeiro, a noção de sanções políticas tributárias, né? Ou sanções políticas em matéria tributária. O que são sanções políticas em matéria tributária? Esse tema é muito importante para a Constitucional e é absurdamente importante para a tributária. Sanções políticas tributárias são medidas administrativas que o Estado adota com o objetivo indireto de coagir o contribuinte a pagar os tributos devidos. Para isso, o Estado restringe ou inviabiliza a atividade econômica. As sanções políticas em matéria tributária são inconstitucionais, são vedadas pelo ordenamento jurídico. Por quê? Porque se o Estado, se a empresa, o contribuinte, tem dívida com o Estado tem que lançar mão, tem que empregar, tem que se utilizar dos meios próprios de cobrança: lançamento tributário e execução fiscal. Não pode haver, como mecanismo de coerção, de cobrança indireta, instrumentos outros que visam gerar pressão econômica no contribuinte para que ele pague. Sanções políticas tributárias são inconstitucionais. A gente tem uma tríade de súmulas do Supremo Tribunal Federal que deixam isso bem nítida, né? A gente tem a súmula 70, que é antiga e está aí na tela para vocês, e é a mais didática. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. Não dá sanção política. Súmula 323 ou 233. 323 do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento do tributo. Então você vai lá e fecha o salão de beleza da Dona Maria, porque ela não está pagando o tributo. Ó, Dona Maria, eu vou fechar aqui, vou lacrar. Quando você for lá e pagar a tua dívida tributária, eu deixo abrir. Não dá, né? Sanção política tributária. Vou lá e vou apreender os insumos que se fazem o sorvete da sorveteria do seu José e não vou liberar enquanto ele não pagar. Não dá para apreender mercadoria. E uma outra súmula também é 547, né? São 3 súmulas bem importantes em tributário, que diz o seguinte: a autoridade tributária não pode proibir que o contribuinte adquira estampilhas ou que despache mercadorias, ou impedir o despache de mercadorias nas alfândegas como mecanismo de coerção para o pagamento de tributos. Então não vai poder exportar mais, não vai poder despachar, está inadimplente com o fisco. Não pode. Isso tudo seria sanção política, são inconstitucionais, viola liberdade de exercício profissional e atividade econômica, viola livre iniciativa e livre concorrência, viola devido processo legal, viola direito de propriedade, enfim, inconstitucionais bem redondo. Fechado? Segunda revisão, segunda premissa. A distinção entre obrigações principais e obrigações acessórias. Lembra lá, o CTN, no artigo 113, diferencia obrigação principal e obrigação acessória. Obrigação principal a gente sabe, né? Obrigação principal é aquela que surge como ocorrência do fato gerador e que tem por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade pecuniária. Obrigação principal é o pagamento de tributo. Praticou o fato gerador, tem que pagar o tributo ou tem que pagar a penalidade. Mas o que mais importa é o fato gerador, obrigação tributária, obrigação principal decorrente do fato gerador de pagamento, que gera pagamento de tributo. Mas a gente tem também as obrigações acessórias, que estão previstas no artigo 113, parágrafo 2º do CTN. É aquela que decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Tá. A obrigação tributária acessória abrange os deveres instrumentais que são impostos aos contribuintes para viabilizar o próprio funcionamento, né, da fiscalização e arrecadação de tributos. Então, tem que emitir notas fiscais, tem que manter livros contábeis em dia, tem que apresentar declarações, tem que prestar informações ao fisco, tem que permitir a fiscalização por parte do fisco. São obrigações que não envolvem o pagamento de tributo, porque não são obrigações principais, mas são essenciais para o controle da arrecadação e a fiscalização. Beleza? Agora, olha só que importante, né? Olha só que importante. Os Estados-membros têm uma ampla competência de instituir obrigações
acessórias? Porque os Estados-membros receberam uma parcela da competência tributária. Nós temos os tributos especiais, os tributos estaduais. E em relação aos tributos estaduais, a Constituição Federal delega aos estados o poder de instituir esses tributos, que vai ter que respeitar as balizas lá do texto constitucional, às vezes as balizas até mesmo de uma lei complementar, como existe a Lei Candir no ICMS. Agora, as obrigações acessórias que orbitam esses tributos estaduais vão estar dentro da competência dos estados. Os estados vão poder legislar sobre as obrigações acessórias relativas aos tributos de sua competência. E aí, nesse contexto, a gente pode enxergar, já estou deixando no link, o regime especial de fiscalização. Muita coisa do regime especial de fiscalização vai ser uma especialização de obrigações acessórias, para permitir uma fiscalização num nível diferenciado. Aí, em concreto, nesse nosso caso aqui, o que a gente vai ter que examinar é se aquele regime especial de fiscalização que a lei estadual trouxe, ao normatizar o regime especial de fiscalização, foi além das obrigações acessórias e entrou numa competência legislativa privativa da União. Que a gente sabe que todos os entes podem legislar sobre direito tributário, é competência material, é competência legislativa concorrente, artigo 24, mas no campo da legislação federal, Lei Federal de Normas Gerais, existe uma reserva de lei complementar. O artigo 146 da Constituição Federal diz o seguinte, olha, a União vai exercitar competência legislativa em matéria, o artigo 24, né? O artigo 24, e o seu parágrafo 1º diz, a União vai legislar sobre direito tributário a título de normas gerais. Beleza, Lei Federal de Normas Gerais sobre direito tributário. Agora, alguns aspectos do regramento tributário está sob reserva de lei complementar, artigo 146. Então, estipular normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação tributária, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Esses aspectos, na sua normatividade geral que vai vir de lei federal, vai ter que constar do instrumento lei complementar. Aí a pergunta é, será que o Estado-membro, quando foi desenhar o seu regime especial de fiscalização para o devedor contumaz, não errou a mão e, em vez de legislar apenas sobre obrigações acessórias, entrou nesses aspectos que são próprios da competência legislativa privativa da União em matéria tributária, que tem reserva de lei complementar federal, inclusive? Essa vai ser a tônica da nossa discussão. Tá bom? Por fim, já deixei isso mais ou menos antecipado com vocês, né? A relação entre devedor contumaz e concorrência desleal. É algo também que vale a pena você ter em perspectiva, porque é o pano de fundo do que enseja esses regimes especiais de fiscalização. O devedor contumaz não é aquele que deixou de pagar o tributo uma vez só, é aquele inadimplente sistemático, que deliberadamente deixa de recolher tributo e usa isso como elemento da gestão da sua empresa. E isso gera uma vantagem competitiva ilícita. Isso gera distorção no mercado. Além de reduzir a arrecadação, fragiliza a livre iniciativa, a livre concorrência. Gera concorrência desleal. E aí, por conta disso, diversas unidades da federação, não foi apenas o Rio Grande do Sul, criaram esses regimes especiais de fiscalização, tá bom? A gente até já falou sobre devedor contumaz, sanção política, algumas vezes aqui no Jurisprudência em Pauta, no mínimo umas 2 oportunidades além dessa, pelo que me recordo, tá bom? E aí, será que o REF gaúcho é ou não constitucional? E o Supremo entendeu que sim, é constitucional. É constitucional e não configura sanção política, nem viola os princípios constitucionais da ordem tributária, norma estadual que institui o REF, aplicável aos contribuintes considerados devedores contumazes de ICMS. Vamos lá? O Supremo começa pelo argumento da sanção política, né? O Supremo diz assim, ó, o REF não é sanção política. A atividade empresarial pode continuar. Ela não está impedida de se continuar. Não tem nenhum obstáculo. Então, o que vai haver é a administração tributária, com base na legalidade tributária, olhando com lupa para a atividade daquele empresário que justificadamente foi rotulado como devedor contumaz. Então, veja, ó, conforme a jurisprudência desta corte,
A submissão de contribuinte inadimplente a regime fiscal diferenciado não configura sanção política desde que não inviabilize o exercício da atividade empresarial e observe critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, a norma impugnada estabelece critérios objetivos para a qualificação de contribuintes como devedores contumazes e instituiu o REF. E todas aquelas obrigações que o Estado colocou eram todas obrigações acessórias que criaram, sim, uma demanda extra para a empresa, mas de maneira proporcional e razoável em vista do fato de ser um devedor contumaz. Aí tá, próximo ponto. Será que não houve usurpação da competência legislativa da competência legislativa da União de editar normas gerais de direito tributário e, em algumas matérias, fazer isso por meio de lei complementar federal? Resposta do Supremo: não. O REF não versou sobre obrigações tributárias principais, apenas sobre obrigações tributárias acessórias, que são uma matéria que estão, sim, dentro da competência legislativa dos estados. Não tem nada lá no REF sobre fato gerador, sobre lançamento, sobre prescrição, sobre decadência, nada. É obrigação tributária acessória pura. E para isso o Estado pode e deve legislar. Veja, o seu conteúdo não se sujeita a reserva de lei complementar na medida em que não trata de elementos essenciais do tributo, como fato gerador, lançamento ou crédito tributário, e não institui mecanismos coercitivos de cobrança, como são aqueles vedados por esse trio de súmulas do Supremo que eu já mencionei para vocês. Tranquilo? Além disso, diante disso, o REF representa instrumento legítimo de controle tributário e sua validade decorre da própria legislação tributária, de modo que é compatível com a competência do ente federado para dispor sobre obrigações acessórias. Tá, daí o que sobrou? Sobrou a análise da proporcionalidade das providências que foram previstas ali no REF, né? Será que tudo que foi previsto ali no REF é proporcional? O Supremo fez o teste de proporcionalidade e entendeu que sim. As medidas previstas, como alteração de prazo de recolhimento, intensificação de fiscalização, não impedem o exercício de atividade econômica, pois se aplicam somente aos casos graves e reiterados de inadimplência. Trata-se, portanto, de um mecanismo excepcional e proporcional, voltado à indução de condutas regulares e preservação da arrecadação. Tá, aí sobrou o rolo dos precatórios, né? Será que aquela diferenciação, a empresa que é titular por si só, por si própria, de precatório inadimplente, num valor de crédito que repercute ali no rótulo como devedor contumaz, vamos tirar do devedor contumaz. Agora a empresa que comprou precatório de terceiro e está com o precatório na mão, mas não recebe do Estado, será que esse precatório tem que ser ponderado para o rótulo de devedor contumaz? Supremo, a lei fez a diferenciação, tem que diferenciar. O Supremo olhou para isso e disse, está certo. É legítima a diferenciação entre o titular de um crédito de precatório inadimplido e o titular cessionário de um precatório. Isso é legítimo. Uma coisa é uma empresa que tem para receber do Estado, e aí esse valor vai ser abatido para fins de enquadramento, como devedor contumaz. Outra coisa é a empresa que vai lá e compra com desconto de terceiro um precatório e quer usar isso contra o Estado. É também constitucional nesse ponto aqui. Tá bom? Não há identidade de situações entre credores originários e cessionários de precatórios. Portanto, é legítimo fazer um tratamento diferenciado. Com base nesses entendimentos, o plenário foi lá e conheceu parcialmente da ação e julgou improcedente. Fechado? Beleza? Ufa! Vencemos! Vencemos! Informativo interessante, né, turminha? Interessante, né? Julgado bom de constitucional, de processo civil, de tributário. Vimos algumas coisas bem legais aqui. Julgado um tema praticamente nunca explorado aqui no Jurisprudência em Pauta. É um curso permanente, então lembra, eu sempre dou uma dosada até no nível de profundidade aqui. Eu explico tudo, tento explicar todos com o nível necessário, mas aqueles que é tema novo eu sempre dou uma avançadinha, desenho vocês para lá, coloco vocês para cá, para o tema ficar o mais compreensível possível. Chega de falar, já falei muito do meu tamanho, como diz minha mãe. Chegamos ao final de mais um episódio de Jurisprudência em Pauta. Eu agradeço a todos a presença. Gostou da aula? Deixa o joinha e deixe seu comentário aqui. É sempre um prazer ler vocês depois. Vocês são sempre muito elogiosos, né? Muito gentis comigo, eu fico muito feliz. Mas não gostou também? Pode falar. A gente está em casa aqui, pessoal. A gente está em casa mesmo, tá? Fiquem à vontade. Eu acolho e entendo bem as críticas. Eu já fui aluno, já estive aí do outro lado, eu sei o que vocês estão passando.
e eu aprendo com os feedbacks de vocês, tá bom? De coração mesmo, a gente está aqui para escutar, tá bom? E redes sociais à disposição de todos, né? Contem sempre comigo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.